verdade que os pais se agridem na arquibancada? Tem de tudo, Bolinha, tem de tudo. Você vai ver de pai equilibrado até gente desequilibrada de briga, de bater polícia, de tudo. Você vai conseguir... Porque tem gente que enxerga isso como se fosse um meio de vida, né? Vai ter gente que vai achar que aquilo ali vai ser a salvação da família e que o filho dele vai ter que ser jogador de todo jeito, ele vai ter que passar por cima do outro amigo, do adversário, do juiz, do treinador, e você vai ver de tudo nesse meio. Essa é uma pergunta que eu ia fazer, assim, a pressão em cima da criança. A pressão maior é do pai? Eu acho que o que afeta mais a criança, eu acho que porque no começo, principalmente, ele quer fazer aquilo, ele não tem ideia do que é. Então, a ideia dele primeiro é agradar o pai, né? É agradar os pais. E aquilo ali vai pesar muito. Isso aí, com o tempo, vai pesando muito, né? E dependendo do perfil do pai, ele acaba mais atrapalhando do que ajudando, né? Ele pressiona, ele fica gritando, o menino esquece de ouvir o treinador porque o pai está gritando na arquibancada, quer que ele faça o que ele quer, não que o treinador treinou. E depois do jogo, se o menino perder, ele, ao invés de estar lá para dar força e dizer, seria seu melhor, ele vai, mas você perdeu o gol ali. Então, assim, dependendo do pai, ele atrapalha muito mais do que ajuda. E, sim, Gil, para te responder aí, esse atleta todo aí que a gente está falando é meu filho, ele está com 12 anos hoje, ele começou a jogar brincando com 5 anos, com 6 ele foi pro esporte e foi subindo, e graças a Deus ele tá bem lá. A gente já viu de tudo, já tem amiguinho dele que começou com ele no Sub-7, que hoje está no Flamengo, tem um no Grêmio, tem em São Paulo. Então, assim, tem uma geração a boa. A vida de atleta hoje está começando até muito mais cedo do que na nossa época, por exemplo, né? Então, a gente tinha um pré-mirim que começava com 10 anos, né? 11 anos. Hoje, os meninos com 5, 6 anos já estão em competições, e aí você vê a carga emocional que é em cima do menino. O Messi foi para o Barcelona, acho que aos 9 anos, não foi, não? Não, o Messi foi com 14, mas ele foi com 14 anos para fazer o tratamento lá. Ele já treinava na Argentina, mas ele no News Old Boys, mas aí ele foi para o Barcelona para fazer um tratamento para crescer, e como ele já era diferenciado. Mas aí teve um apoio grande da família aí também. Aí tem um lado positivo, né? A família foi junto. Só faltou crescer, né? Mas não precisava, né? Também ali. Não. Aquilo ali sem crescer, ele já talvez atrapalhasse. Então, assim, você vê o pai do Neymar, que está sempre junto dele desde já foi atleta, né? E não teve sucesso na carreira, mas ele conseguiu fazer com que o filho pegasse alguns atalhos, não passasse por algumas pedras que ele teve que passar, e isso a gente vê muito, assim, dá para escrever um livro, para você ver o que acontece nas quadras, o que acontece nos treinamentos. Tem pai que tenta convencer os outros meninos do time para que só toque para o filho dele, para que o filho dele... Tem até um que é jogador hoje, eu não vou citar nome, porque ele já joga em seleção e de base e tudo, e começou aqui no futsal, e teve um campeonato que o time estava praticamente ganhando a final, uma bola para ele decidir, faltando segundos, ele quis brincar, quis fazer uma jogada de efeito para ser um golaço, né? Não era um gol, era um golaço, acabou perdendo, o goleiro lançou a bola, o time empatou. No final, foi para pênalti, ele perdeu o pênalti, mas na hora todo mundo triste ainda, a mãe correu para dizer, mas ele foi o artilheiro, não foi? Então, assim, tá preocupado se o filho foi destaque em relação ao grupo, né? Então, em esporte coletivo é difícil você conseguir lidar com isso, né? A vaidade individual, isso para as crianças, no começo ainda não acontece, mas vai crescendo com aquela ideia, vai chegando na pré-adolescência, na adolescência, ele querendo chegar e ser o destaque, esquecendo que é um esporte coletivo. E na hora que isso começa a ser uma coisa que começa a render dinheiro, né? Dependendo da idade, já começa a render dinheiro. Vai chegar, né? A gente vê hoje muito no futebol esses atletas que estão ali na base ainda, no sub-20, sub-17, alguma coisa assim, e às vezes por uma questão de necessidade são alçados para o time principal, estou falando aqui. E a gente, às vezes, repara a imaturidade desses atletas,
até nas entrevistas, as primeiras entrevistas eles ficam ali dando aquele discursozinho não, tô aqui, vamos ajudar os meus colegas e tal, não sei o que, mas às vezes... Passa um filme na minha cabeça, o professor deu as ordens, fazia com que isso. Você percebe ali exatamente que, né, o cara cresceu ali dentro daquele negócio, né, e às vezes pode fazer falta, e às vezes percebe em alguns atletas que faz falta exatamente isso aí que você falou, Rodés, a questão da família estar por perto e ajudar na formação, porque daqui a pouco, se esse cara estoura, vem dinheiro, vem pressão na cabeça, tudo aí. Vira exemplo, né? Vira exemplo para outros. Isso. Não está preparado para ser. E o cara não está preparado para ser isso. O esporte é uma coisa que nivela, né? Você, assim, independente da sua condição social, cultural, a sua habilidade é que vai fazer a diferença. Então, assim, nessa hora, muita gente, assim, de níveis sociais diferentes, invertem, né? Na hora que um tem um privilégio, o outro vai ter mais. Não, eu já vi alguns jogos de colégio particular contra colégio público, onde o pessoal do colégio particular jogava direitinho, jogava bem e tal, mas o do pessoal do colégio público estava ali vendo sangue. Era um prato diferente de comida, velho. Então, assim, é uma maneira de ascensão social. Exatamente, é por aí. Destaque, né? Tem ali o destaque, né? Eu acho que de outra forma. Vê de uma outra forma. O que hoje mais pesa negativamente é essa visão de que o futebol vai fazer com que o filho salve a situação financeira da família inteira. Então, assim, e outra coisa, isso aí às vezes às vezes não, isso é uma lenda, né? Eu já participei de uma palestra com o Daniel Paulista, que ele contava que praticamente 1% dos jogadores é o que ganha isso que a gente vê na televisão, de milionário. E o outro é cara que trabalha lá numa distribuidora de água, carregando água, que no campeonato lá do clube, ele vai disputar durante 4 meses aqui o campeonato, depois vai voltar a fornecer água, ganha um salário mínimo. Tem de tudo, né? Então, assim, o canto da sereia engana muita gente, né? De achar que todo jogador vai ser milionário, vai jogar na Europa. Então, assim, eu tenho amigos meus que foram jogadores que hoje, assim, não estão numa situação milionária, não se transformaram em milionários, assim, numa situação difícil, tendo que trabalhar em determinados empregos que não era o que ele desejava para poder manter a família. Então, existe muito essa questão do vislumbre, né, de achar que o filho vai salvar ser milionário. Até porque, realmente, Rodrigo, realmente assim, o futebol ele tem essa... Diga, você que é uma classe social, né, uma classe média e tal, eu acredito que você dá importância à educação. Seu filho joga, mas você também olha o lado da educação, né? Mas quando você está vendo uma classe social mais baixa, onde às vezes o menino investe tudo daquilo ali e não tem ninguém para orientar em relação à educação, se ele não dá certo ali, ele não dá certo ali do futebol ou em qualquer outro esporte e acaba não dando certo em nenhum outro canto porque ele se excluiu da educação. Então ele vai realmente buscar algo sem nenhuma formação, né? E a idade que ele tem que tomar decisões de seguir ou não no esporte é basicamente na hora que ele tem que estar estudando, está fazendo um Enem, que é para 16, 17 anos, que é a idade crítica de você seguir a carreira. Alguns ainda conseguem, não deu certo, volta, mas aí já perdeu aquela sequência que você vem ali da escola, né? E muitas vezes você vê que a escola é segundo plano. Às vezes a escola fica em segundo plano. O futebol está na frente e se tiver que ir no meio do ano para algum outro lugar para estudar e atrapalhar a escola, vai, mas porque o futuro vai estar na bola. Fala, Alemão. Rodélio, qual é a sua visão, qual é a sua leitura da participação dos profissionais que a gente identifica como treinadores? Em específico, a gente sabe como é que são os treinadores das categorias profissionais, né? Gritalhões, disciplinadores. Tem o tipo pai, tipo Filipão, tem o tipo estratégico, Roberto Fernandes. Mas como é que você faz a leitura do trabalho, inclusive, sobretudo, sobre essa questão de preparação do atleta nas divisões de base, como o André, que foi campeão lá com vocês, lá no Supercampeonato das Américas? Como é que é o trabalho, como é que é a sua leitura do trabalho de profissionais como o André? Então, os professores aí, na hora que a família falta, eu acho que buscar o professor correto para aquela faixa de idade, eu acho que é o que pode também determinar o sucesso ou insucesso do atleta.
porque, graças a Deus, tive muita sorte onde eu botei meu filho, desde o primeiro, desde do sub-6 que ele começou, o professor sabia até onde ele podia cobrar, sabia a forma que ele poderia cobrar, né? Sabia respeitar o atleta, mas eu via o professor de menino de 7 anos chamando palavrão com o menino. Então, assim, não é forma de se... Talvez até isso seja a realidade dele lá, mas não é isso que um professor tenha que ensinar, né, ao aluno. Então... Mas esse negócio de professor é complicado, porra. Deu algum problema aí? Tá desaparecendo. Tá. Tu travou. Você travou a imagem, pelo menos. Então, assim, eu acho que o André, por exemplo, o André ele é um cara que você acha que ele... professor... Imagem... Tu estás travando, viu, seu Odésio? Pode ser algum problema com a internet. Se você quiser sair rápido e reiniciar a internet... Ou a sua conexão com a internet. Enquanto ele vê isso aí... Peraí, mediador sou eu. Fica quieto aí. Não, eu ia contar uma história, porra. Vá, conta, eu deixo. Eu ia contar uma história. Essa questão que pariu. Ele estava conferindo mediador com ditador. São duas coisas diferentes. Termina com outro. Tá me divertindo, pô. Vai. É diferente. Olha só. Esse negócio de professor é muito complicado, bicho. Porque você tem muito caso também de abuso, né? Você tem o caso aqui notório, que a gente, na verdade, até hoje não foi muito bem esclarecido, a questão da Joana Maranhão. A gente acredita, tá certo, na palavra dela, mas também quem conhece o cara diz que também esse cara não era um louco, não era bom. Não era um pervertido. A acusação é que era um tarado sexual. Oi? A acusação é que ele molestou ela sexualmente. Mas quem conhece ele... Nikita, diz que não, o cara não é isso. Não, entendeu? Mas, às vezes... Olha, quantas vezes duas pessoas têm impressão diferente do mesmo fato? Pois é. Então, assim, eu presenciei, né? Presenciei um caso de uma aluna que eu tive, que ela uma aluna para arrombar, pensa uma aluna para arrombar. Ela era atleta olímpica de triatlo, ela foi medalha de bronze na China no pré-olímpico, tá? E ela era do ensino médio. A menina era para arrombar. Então ela passava muito tempo fora, em competição. Mas quando chegava para fazer prova, e a prova era presencial, era 9-10, 9-10, 9-10, 9-10. Então a menina era excepcional em tudo, tanto nos esportes quanto nos estudos. Até que um belo dia ela apareceu grávida do treinador. O treinador casado. Não interessa. Treinador casado. Entendeu? Se ela devia ter uns 16 para 17 anos na época. Entendesse? Destruiu a carreira. Destruiu a carreira dela. Não, destruiu a vida dela. Vida dela. Não vou dizer destruir a vida, né? Porque a vida não é destruída por causa de uma criança. Tá certo? Mas, assim, a carreira dela de atleta olímpica e tal foi realmente destruída. Veja só, e pode ser que ela seja até mais feliz agora. Eu não estou nem discutindo isso. Eu estou falando que a questão do treinador né, que é o professor, é um cargo de confiança onde a família coloca na mão do cara o filho.